Meus irmãos, boa tarde. Que a paz de Cristo esteja com todos. Louvado seja Deus que nos reúne mais um domingo. Desta vez, o último domingo do mês, né? O ano está passando tão rápido que a gente mal consegue organizar a vida, né? E hoje foi um domingo especial para quem mora aqui em Fortaleza. Espero que você tenha voltado consciente, de forma inteligente. Eu espero que o seu candidato ganhe, né? Eu queria convidar você para a gente ler mais uma vez o texto, que nós iremos meditar nessa tarde, ou noite, né, já. Do versículo 1 até o versículo 6, foi o texto que o presbítero Hudson leu no início, e eu queria ler novamente com você. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Hoje nós iremos começar falando, a partir do capítulo 4, em dois aspectos que eu queria tratar com os irmãos: a unidade e a santidade da igreja. E o capítulo 4, ele inicia-se a segunda parte da carta aos Efésios. A primeira parte dessa carta vai abranger os capítulos 1 ao capítulo 3. Nós já vimos algumas coisas referente a esses capítulos. E na primeira parte, Paulo ele aborda a questão teológica, mostrando o plano de salvação que Deus exerceu sobre a sua igreja, nos revelando esse plano, né? Como Deus, antes da fundação do mundo, já havia nos predestinado, nos escolhido, para sermos santos e filhos adotivos em Cristo Jesus. Paulo também vai mostrar como ele realizou esse plano, nos alcançando pela sua graça, pois nós éramos imerecedores. E também Paulo vai mostrar e destacar no capítulo 3, em especial, a importância da igreja, o valor da igreja para Deus. Então, a primeira parte dessa carta, a primeira seção dessa carta, envolve estes 3 capítulos iniciais, capítulo 1, 2 e 3. E no capítulo 1, no capítulo 1, nós podemos perceber algo destacado que o apóstolo Paulo trata no capítulo 1, que é sobre a soberania divina, a soberania de Deus. Nós vemos isso muito bem destacado pelo apóstolo Paulo, quando ele vai explicar para nós, nos revelar, que Deus predestinou a sua igreja, o seu povo, e nos escolheu nele antes mesmo da fundação do mundo. O que isso vai destacar, na verdade, para nós, é a soberania divina. Deus, pelo seu ato, e Paulo agora está revelando para nós, que esta ação divina, esta ação de Deus, ela estava dentro de uma vontade dele, dentro de uma vontade de Deus. Então, a soberania divina, a vontade de Deus estava prevalecendo. Isso é destacado no capítulo 1. Esta soberania divina, esta soberania em nos alcançar, em nos eleger, em nos predestinar. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai agora tratar como nós fomos alcançados por essa soberania divina. Paulo ele vai começar dizendo que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e que por estarmos mortos, nós
não desejávamos a Deus, não tínhamos nenhuma inclinação a Deus, virávamos o rosto para Ele, como diz o profeta, não víamos nele nenhuma beleza que pudesse nos atrair a Ele. Esta era a realidade de todos nós, de todos os que fazem parte da igreja. Nós éramos aversos a tudo que se chama Deus, a tudo que se menciona de Deus. Nós não queríamos conversa com Deus. Nós queríamos distância de Deus, o mais distante possível. E Paulo retrata isso no capítulo 2, mostrando que Deus, pelo seu muito amor, pelo que nos amou, nos transportou da morte para a vida. Porque esse estado de separação de Deus, esse estado de não querer saber de Deus, implicava em uma morte espiritual. E essa morte fazia com que nós vivêssemos em delitos e pecados. O nosso prazer era ofender a Deus. O nosso motivo de alegria era fazer coisas que a gente sabia que Deus reprova. Assim éramos todos nós. Mas Deus, Paulo explica, por um amor que nós não compreendemos e por uma vontade que está acima da nossa compreensão, Ele executa um plano de salvação em nós, mostrando que Ele é soberano, principalmente sobre as nossas vidas. E aí Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 2, mostrando que nós somos salvos pela graça, e que não foi por nenhum mérito, não foi por nenhum esforço nosso, simplesmente por graça. Essa graça expressa em Cristo, ela foi derramada por aqueles, ou em cima daqueles, que Deus de antemão escolheu antes da fundação do mundo. É isso que Paulo vem tratando no capítulo 1 e no capítulo 2. Também no capítulo 2, Paulo vai mostrar que Deus uniu, e é bom nós entendermos já isso, dois povos, gentios e judeus. Paulo chega a mencionar os que estavam perto e os que estavam longe. Os que estavam perto é uma menção aos judeus, que já tinham recebido lá no Antigo Testamento algumas revelações da parte de Deus. Deus já tinha se revelado aos judeus, já tinha dito alguns decretos, alguns princípios que o povo deveria obedecer. E por esta razão, também no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer que os judeus eles se tornaram conhecedores dos oráculos de Deus. Mas isso não fazia os judeus diferentes ou especiais. Mas os judeus foram um canal, um povo que Deus usou para que por meio desse povo Ele trouxesse o Messias, o Salvador. E esse Messias, esse Salvador, que é Jesus Cristo, Ele veio e Ele vai unir os dois povos, os judeus e os gentios. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus e que estavam afastados das promessas de Deus, que não conheciam o Deus de Israel. E estes gentios somos nós. Nós éramos esses gentios. Mas aí Deus, em Cristo, uniu os judeus e os gentios, e nessa união Ele formou um povo. Esse povo, o apóstolo Paulo vai mencionar e está mostrando para aquela igreja que esse povo é a sua igreja. Este povo é aquele que Deus já havia eleito, escolhido, antes mesmo da fundação do mundo. Qual a importância de nós entendermos e sabermos isso, irmãos? De que nós fazemos parte de um povo que foi escolhido por Deus. De que não fomos nós, por nós mesmos, que decidimos se tornar um discípulo de Cristo. O que isso remete em mim e em você, no entendimento de importância, de saber que se eu sou um cristão hoje, se eu sou um batizado nas águas, se eu sentir um desejo de ser participante das coisas de Deus, da igreja, dos cultos, das programações,
se nós entendemos que esses desejos que nós temos é fruto e é resultado de um chamado que foi feito a nós da parte de Deus. Qual a importância que isso tem para nós? Será que nós conseguimos entender isso na profundidade correta, de que fomos alcançados por Deus, e esse alcance nos gerou para Ele como filhos, e que nós somos seus filhos em Cristo Jesus? Isso é muito importante nós pensarmos sobre isso. E Paulo também fala sobre esses aspectos no capítulo 2. Quando Paulo entra no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai dar um destaque de uma forma muito leve, né? De uma forma bem discreta sobre a igreja. E a igreja que Paulo menciona é esse povo que Deus escolheu e que Deus salvou. Observe comigo no capítulo 3, no versículo 10, o que Paulo diz sobre a igreja. Ele diz o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E observe também o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele no capítulo 3, depois de mostrar no capítulo 1 a soberania divina em nos escolher, depois de nos remeter à verdade no capítulo 2, de que nós somos salvos pela graça, e que nós somos unidos a um povo que não conhecia a Deus, que eram os gentios, Paulo agora vai falar um pouco, no capítulo 3, mostrando do valor e da importância desta igreja. Percebam, irmãos, que Paulo ele diz que por meio da igreja, esse plano ele é revelado até nas regiões celestiais, onde os principados e as potestades, enfim, puderam entender e compreender o que Deus estava fazendo, até então oculto. Mas a partir de Cristo, Deus vai revelar para o seu povo, para os seus santos profetas e para os seus apóstolos e para a sua igreja. Então, irmãos, isso tem um valor muito significativo para todos nós, porque nós aprendemos que estarmos na igreja de Cristo é algo que foi planejado por Deus. Estarmos fazendo parte do seu povo aqui na terra implica que foi uma vontade soberana de Deus e não nossa. Então, a igreja de Cristo, ela não é uma instituição criada pelo ser humano. Não foi um homem que criou e fundou os templos para dizer que esta é a igreja de Deus. Não. Os templos, eles existem para comportar a igreja de Cristo. As congregações, elas existem para que o povo de Deus, a família de Deus, o corpo de Cristo se reúna com um único propósito: adorar e exaltar aquele que a criou. Então a igreja, ela não é, meus irmãos, algo sem valor. Algumas vezes nós só enxergamos problemas, só enxergamos dificuldades, nós só enxergamos irmãos difíceis, né? Muitas das vezes nós não conseguimos ver nada de bom, mas é no meio deste rebanho que a igreja do Senhor está reunida. Então nós precisamos ter um certo cuidado quando nós formos falar da igreja. Não devemos nunca, jamais falar negativamente. É claro que eu não estou dizendo com isso que nós devemos absorver e abraçar toda a ideia. Não é isso. Mas o que nós precisamos entender é que Paulo está destacando, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 3, que existe um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E que esse povo que foi comprado por esse sangue, ele foi comprado assim porque Deus assim quis, porque Deus assim determinou antes mesmo de nós existirmos. Então, a igreja, ela tem um valor muito especial para Deus. E é por meio dessa igreja, é por meio desse povo reunido, deste povo que adora a Deus todos os dias, todos os domingos, em todos os cultos,
que Deus, em alguma medida, é glorificado também. Certa vez eu estava lendo um livro, e eu achei bem interessante o que o autor do livro comentou sobre a glória de Deus, que é verdade, na verdade, o que ele falou é verdade. Ele disse que Deus não precisa de mim, nem de nenhum de nós, nem de nenhuma das suas criaturas, para ser glorificado. Deus não precisa da beleza do mar, Deus não precisa da beleza das montanhas, das serras, para a gente olhar e ficar encantado e dizer, olha, Deus existe, e levarmos o nosso louvor a Ele. Deus não precisa de nada disso, para Ele ser glorificado. Por quê? Porque Ele já é glorificado em si mesmo. Deus ele é tão grande, Ele é tão imenso, que as suas criaturas, se o adoraram, não faz nada mais do que a sua mera obrigação. Mas se também não adorar, não vai roubar, não vai destruir, não vai anular a glória de Deus. Deus ele vai ser glorificado em si mesmo, por todas as gerações, por todo sempre. Então, se nós somos um pouquinho inteligentes, e eu acredito que nós somos, vamos adorar a Deus, né? É melhor do que desagradar a Deus. E Paulo mostra isso com muita clareza nos capítulos 1, 2 e 3. Mostrando também os aspectos teológicos, reveladores desse plano divino. E aí nós chegamos no capítulo 4. O capítulo 4, que dá início à segunda parte desta carta. E a partir do capítulo 4, até o final da carta, que é o capítulo 5, ou melhor, o capítulo 6, Paulo ele agora vai tratar dos aspectos práticos desta igreja. Muito importante e muito bom sabermos que fomos escolhidos, salvos, que está sobre nós uma sorte de bênçãos, que existe sobre nós uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos gera alegria, segurança, paz e motivos para glorificar a Deus. Mas e daí? E agora? Como nós devemos viver? Qual deve ser agora o nosso proceder, sabendo de tudo isso, entendendo de tudo isso, e principalmente, crendo em tudo isso? A partir do capítulo 4 desta carta, Paulo vai abordar isso. Ele agora vai tratar de como estas verdades que já foram ditas devem nos atingir. Em outras palavras, qual é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como igreja de Deus, como corpo de Cristo na terra e como morada do Espírito Santo. Como devemos proceder aqui na terra. E o capítulo 4, Paulo ele começa falando de um assunto que é muito pertinente e importante para todos nós, que é o aspecto da unidade. E é importante nós entendermos que unidade no aspecto bíblico não se trata apenas de estar juntos, de estarmos aqui juntos, adorando a Deus. Unidade na Bíblia tem um aspecto muito mais profundo do que simplesmente estar reunido. O aspecto da unidade que Paulo vai abordar aqui é o aspecto que nós herdamos do Espírito e que isso nos leva a desejar um bem por uma causa maior. Um bem ao próximo por uma causa maior. Certa vez alguém já disse que as nossas diferenças, elas são vencidas por aquilo que nos une, que é a cruz de Cristo. Então, Cristo, Ele nos uniu, sendo nós imperfeitos, e esta unidade que foi colocada sobre a igreja, ela exigirá de mim e de você uma conservação. Ou seja, nós iremos precisar manter essa unidade. Então, esses são os aspectos práticos que o apóstolo Paulo vai abordar, vai trazer para nós. Como manter esta unidade? E é importante nós entendermos, irmãos, a unidade ela já existe.
quem nos uniu, quem uniu a sua igreja, quem uniu os dois povos, foi Deus. Através do Espírito Santo já existe a unidade da igreja de Cristo. Não sou eu nem é você que vai promover essa unidade. O que nós temos como responsabilidade é a conservação, é a preservação dessa unidade. E para isso, nós iremos precisar aprender com Paulo alguns pontos. Os irmãos devem perceber que já no capítulo 4, Paulo diz o seguinte, no versículo 1: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 1, ele vai falar que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. O que isso significa? Essa expressão vocação, ela nos remete à ideia do nosso chamado. Todos aqueles que foram levados a Cristo devem entender isso, que foram chamados por Deus para alguma coisa. Nós não fazemos parte da igreja apenas por fazer. Deus nos chamou. Então essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. E entendendo o nosso chamado, nós vamos desenvolver os outros aspectos para que a gente possa viver nessa unidade. E o primeiro aspecto que Paulo vai falar para nós é que nós devemos nos esforçar. Percebam no versículo 3 que ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo aqui já deixa claro que a unidade do Espírito ela já está presente. Ela já existe na igreja de Cristo. Aquela igreja que foi fundada antes da fundação do mundo. Eu estou repetindo sempre esses pontos para a gente entender a importância disso. Que nós fazemos parte de uma igreja que já foi pré-ordenada e predestinada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então nós não chegamos em Cristo só por chegar. Nós não chegamos a Cristo, em Cristo, e estamos em Cristo por vontade própria, ou porque nós fomos sabidos e resolvemos seguir a Cristo. Paulo deixa isso muito claro no início da sua carta. Então, o primeiro aspecto que Paulo vai mostrar para que haja uma preservação da unidade é que nós devemos nos esforçar. Ou seja, essa ideia de esforço é uma ideia que já causa em nós um certo desconforto. Por quê? Porque naturalmente nós não gostamos de nada que exija de nós algo que custe algum suor. O que nós queremos é sombra e água fresca. O que nós queremos é só desfrutar das bênçãos. Nós só queremos as coisas boas. Nós não queremos ter nenhum esforço para manter alguma coisa, nem que seja uma unidade dentro de uma igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo numa realidade onde o evangelho hoje, ele é um evangelho onde as pessoas é quem dizem o que o evangelho tem que ser. As pessoas é que escolhem que evangelho vão seguir. Aquilo que é ruim para mim, ou que traz muito trabalho, ou que dá muita dificuldade, eu rejeito. E eu vou optar por aquilo que é mais fácil. Este é um evangelho que as pessoas estão abraçando hoje. Um evangelho que me faça bem. Um evangelho que só me exalte. A partir do momento que este evangelho, ele me ferir, ou ele mostrar alguma falha em mim, eu já descarto. Agora, o curioso é que Paulo está falando de uma igreja que foi formada por Deus, foi chamada por Deus,
foi unida por Deus e que esta igreja ela deve se esforçar. A proposta do Evangelho, meus irmãos, os irmãos devem lembrar e saber, talvez até mais do que eu, que o próprio Jesus ele deixa claro que ser um seguidor dele não é algo só de festas. O próprio Jesus ele diz, aquele que quiser me seguir, o que é que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. A ideia de negar-se a si mesmo, de tomar uma cruz para seguir a Jesus, em uma certa medida vai exigir de nós um certo esforço. E o esforço, sabe qual vai ser? Lutar contra nós mesmos. Vencer o nosso eu. Esmurrar a nossa carne, como disse o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Travar uma luta diária conosco mesmo. Este é o esforço que nós devemos praticar, exercer diariamente, a fim de preservarmos a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela não está desassociada a isso. Então, Paulo ele começa no versículo 3 dizendo que nós devemos nos esforçar. Aí talvez a gente pergunte, mas como eu devo praticar esse esforço? De que maneira? Quais são os aspectos que vai exigir de mim? No versículo anterior, Paulo já diz, né? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Isso vai requerer de nós esforço. Sermos humildes, sermos mansos e sermos pacientes, longânimos. Nós, às vezes, precisamos nos esforçar para praticarmos essas virtudes espirituais. Paulo ainda continua mostrando uma outra característica, um outro ponto, que nós também devemos nos esforçar para praticar. Está lá no versículo 17 e no versículo 18. Ele diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, para que nós não andemos em ignorância, nós precisamos também de um certo esforço para meditar nas Escrituras, para estudar as Escrituras, para aprender com as Escrituras. E tudo isso visando esta unidade. Paulo também continua falando em outros aspectos, versículo 20 e versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Se nós aprendemos sobre Jesus, então nós devemos andar na verdade sobre Jesus. E isso, meus irmãos, também exigirá de nós um esforço para continuar aprendendo a cada dia sobre o Senhor. E Paulo também continua trazendo outros aspectos que exigem de nós um esforço, versículo 22 até o versículo 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui a ideia é se despir e de se revestir, ou seja, de vestir uma nova veste. E se despir exige esforço nosso. Abrir mão de tudo aquilo que nós éramos antes, de que nós pensávamos antes, de que nós praticávamos antes. Ele ainda continua apresentando a outros aspectos que nós devemos nos esforçar. No versículo 25, agora já trazendo também um aspecto de uma vida santa. Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo, fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, eu não preciso
mencionar de que Jesus Cristo, ele afirma de que o pai da mentira é o diabo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai, versículo 25, ele vai dizer que nós devemos, como igreja de Cristo, deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. E se nós formos um pouco sinceros, é possível que algumas vezes a gente se sinta até mais sabido, né, mais sábios do que outros, porque a gente usa de alguns artimanhas, de alguns meios, até para fugir de alguns compromissos. Mas a igreja do Senhor deve se esforçar para falar a verdade. Se você não pode ir, e não quer dizer o motivo, diga que você não pode ir. Se você sabe que não vai cumprir, não se comprometa. Não vamos mentir, irmãos, tá bom? Porque a mentira não vem de Deus. No versículo 26, o apóstolo Paulo ele dá outro ponto que nós devemos nos esforçar para não praticar. Irá, mas não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito falado esse texto, é muito conversado, é muito dito. Mas no aspecto de uma santidade e de unidade, a ira, ela nunca promoverá a unidade. O fato de nós nos irarmos é normal, nós somos seres imperfeitos, nós temos os nossos sentimentos. Às vezes a gente está irado com algumas coisas que nem deveria estar, mas a gente fica irado com algumas coisas. Mas o que Paulo está orientando à igreja é que esta ira, por mais que a gente diga que é uma ira justa, é uma ira santa, porque só quem tem ira justa e ira santa, meus irmãos, é Deus. Nenhum ser humano tem essa ira. Toda ira que nós sentimos, ela tem algum reflexo maligno. O único que tem uma ira e uma ira justa, santa, é Deus. Quando ele se ira com alguém, a sua ira é santa, é justa. Nós não. Então, Paulo nos orienta que nós devemos nos irar, mas jamais pecar por causa disso. Porque se nós pecarmos por causa da nossa ira, nós não iremos promover a unidade da igreja. E se nós analisarmos a nossa ira, nós iremos perceber que 99,99% da nossa ira está ligada a nós. É o nosso eu. Por isso que não devemos nos vingar. E ainda Paulo termina esse versículo dando um conselho: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Talvez a melhor maneira de nós não deixar que a ira se ponha no nosso coração, a ideia aqui é de a gente guardar rancor, é a gente liberar o perdão. Tentar resolver da melhor forma possível. No diálogo, a comunhão com o irmão. Paulo, no versículo 27, ele ainda também dá uma outra direção: não deis lugar ao diabo. E é possível um crente dar lugar ao diabo? Infelizmente é. Quando nós não praticamos essas verdades que já foram ditas, nós damos uma grande brecha para ser usados pelo diabo. E a ideia aqui de não dar brecha ou de não ser usado pelo diabo, não dar lugar ao diabo, é de não sermos instrumentos do diabo. O diabo está usando a nossa boca, está usando a nossa vida, trazendo dissensões, discórdia, desunião, porque isso não glorificará a Deus. Então, precisamos estar atentos sobre isso. Versículo 28, não furte, mas trabalhe. Acho que a gente não precisa nem falar muito sobre isso. Porque quando nós descobrimos que alguém roubou a gente quer a justiça. Então, como igreja, nós também não devemos furtar. E eu queria chamar a sua atenção no ponto do versículo 29, onde Paulo vai dizer: não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, e assim transmita graça aos que a ouvem. É curioso, irmãos, essa expressão, palavra torpe, porque muitos crentes interpretam palavra torpe, ou o que Paulo está falando aqui, como sendo palavras de baixo calão, tipo palavrões, palavras imorais. Então, os irmãos, eles olham, a Bíblia diz que a gente não deve ter palavras torpes, nesse sentido. É evidente que um cristão, ele não vai usar essas palavras, esses termos, né? Esses palavreados, que a gente diz que é do mundo. Mas o que Paulo está falando aqui, do termo de palavras torpes, não é isso. É algo mais profundo. Essa expressão torpe, ela dá o sentido de algo podre, de algo imoral, de algo que não vai trazer nenhum benefício. E nós, às vezes, inconscientemente, nós corremos o risco de deixar a nossa boca falar palavras torpes. Um outro detalhe também que me chama a atenção é que muitos usam um texto que Paulo usa lá em 1 Coríntios, que vai dizer que nós devemos evitar as más companhias. Mas, meus irmãos, Paulo não fala isso lá em 1 Coríntios. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, é a mesma coisa que ele está falando aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não edifique. Então ele está falando das más conversações, das más conversas. Não são das más companhias. É evidente que nós não devemos andar com más companhias. Mas qual é o perigo de nós estarmos numa boa companhia e ainda usarmos palavras torpes? Muito. O perigo é muito grande. Nós podemos estar diante de um irmão que é uma bênção, nós podemos estar com uma pessoa que nos considera uma bênção, mas nós, se não vigiarmos, se não tivermos o cuidado, podemos usar a nossa língua para não edificar. E aí se enquadra nisso aqui. Então, qual é a solução? Qual é o caminho que Paulo nos apresenta para a gente não usar palavras torpes? Para que a nossa boca não use palavras torpes. Não só palavras de baixo escalão. É que nós devemos, antes de falar, pensar se isso vai edificar. Porque é isso que ele está dizendo. Que só saia da nossa boca palavras que edifiquem. E nós devemos ser coerentes e sinceros, irmãos. Muitas das vezes nós, na tentativa de querer resolver uma situação, ou na tentativa de querer achar uma solução, uma explicação para o problema, nós costumamos falar mal dos irmãos. Achamos nós que estamos fazendo algo certo. Achamos nós que estamos fazendo algo dentro da justiça. Julgando conforme a justiça, a gente fala isso. Mas se não estiver trazendo edificação, irmãos, é uma palavra torpe. E palavras torpes, elas não trazem unidade na igreja. Precisamos estar muito atentos a isso. No versículo 30, o apóstolo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados. Curioso que Paulo não diz que o Espírito Santo vai nos deixar, vai nos abandonar. Mas ele diz que o Espírito Santo, ele nos selou. Agora, ele nos orienta a não entristecer o Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós praticamos o contrário disso que Paulo está nos orientando a praticar, nós iremos entristecer o Senhor com o seu Espírito. Do versículo 31 até o versículo 32, Paulo ele vai concluir essa parte. Ele vai dizer: longe de vós toda amargura e cólera e ira, mais uma vez a palavra ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É muito ruim você falar com uma pessoa que está sempre de mau humor, né? Está sempre com raiva, nada. Parece que não tem nenhum dia bom na vida dela, é tudo ruim. Às vezes você está tão animado e você dá um bom dia, pronto. É o suficiente para você ter que pedir a Deus graça. Pessoas que só falam com ira.
com gritos. Parece que nós não compreendemos os aspectos da nossa salvação. Então, Paulo encerra essa parte da unidade, mostrando mais um motivo, mais uma razão por que nós devemos preservar a unidade. Porque nós somos todos membros de um só Espírito, de um só Senhor e de um só Deus. Por que nós devemos nos esforçar para praticarmos a unidade da igreja? Porque nós pertencemos ao mesmo Deus, ao mesmo corpo, e temos todos o mesmo Espírito. Por mais que a gente seja diferente uns dos outros, se fomos chamados por Deus, pertencemos à mesma igreja. Pertencemos ao mesmo corpo. Pertencemos ao mesmo Deus. Leia comigo os versículos 4 a 6. Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perceba, até a nossa fé, ela é única, é a mesma. A fé que nós cremos no sacrifício de Cristo, ela é dada igual para todos nós. Então não tem por que nós vivermos em desarmonia um com o outro. Se esses aspectos do nosso esforço, e também de sabermos que pertencemos ao mesmo corpo, ainda não é suficiente, o apóstolo Paulo apresenta mais um motivo para nós andarmos em unidade. Ele vai dizer que todos nós somos membros do mesmo corpo. E Paulo, ele é muito feliz em usar essa figura do corpo para mostrar que todos os membros do corpo necessitam do outro. E isso também se aplica à igreja de Cristo, ao seu povo aqui na terra, ao seu corpo aqui na terra. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, Paulo vai deixar claro que todos os membros são importantes no corpo. Então, não existe um membro mais importante ou mais especial no corpo que seja motivo de destaque ou que deva um reconhecimento a mais. Todos somos iguais no corpo de Cristo. E se um sofre, todos devem sofrer. Se um se alegra, todos devem se alegrar. Este é o corpo de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Quando Paulo apresenta esses aspectos, ele agora vai continuar falando da santidade, agora a partir do capítulo 5 até o versículo 21, ele já mostrou os aspectos que nós devemos nos esforçar para mantermos a unidade. Esses aspectos também desenvolvem os aspectos práticos da santidade, de uma vida santa. Mas no capítulo 5 até o versículo 21, Paulo ele vai ser ainda mais abrangente no que tange a santidade. E ele começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. Meus irmãos, como é que nós vamos imitar a Deus, irmãos? Será que Paulo não perdeu o rumo da coisa? E agora ele escorregou na escrita? Paulo está mandando um homem pecador, falho, cheio de defeitos como nós, ser imitador de Deus? Como pode ser isso, né? Talvez se a gente estivesse lá do lado de Paulo, a gente perguntasse isso para ele: Paulo, mas como é que a gente vai imitar a Deus? Mas para a nossa alegria, Paulo responde para a gente. E é importante nós lembrarmos que esta ordem de Paulo, de que nós devemos imitar a Deus, tem uma razão muito óbvia. Qual é a razão? É que Deus nos chamou. Deus, ele já nos chamou para ser seu povo. E ainda no versículo 2, ele vai dizer como nós devemos imitar a Deus.
andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, certamente, meus irmãos, uma das formas de nós sermos imitadores de Deus, e a ideia é de nós sermos semelhantes a Cristo na sua vida humana, ou seja, usando de misericórdia, perdoando, trazendo palavras de edificação, é olhar para Cristo, no que nós aprendemos na Escritura, e buscar desenvolver um caráter de Cristo em nós. Meus irmãos, isso nos remete a uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável para nós. A pergunta é: quais são os aspectos, ou quais são as virtudes que as pessoas podem ver em nós, não nós, porque se nós formos citar, a gente vai citar várias. Mas quais são os aspectos que as pessoas vão ver em nós que Cristo tinha? O que as pessoas poderão ver em mim e em você e dizer assim: olha, Jesus era assim. Será que a nossa paz, quando a gente chega no ambiente, que a gente transmite essa paz de Cristo? Será que as pessoas se alegram com a nossa presença? Nós transmitimos a alegria só pelo fato de estar presente? Ou será que nós somos daquele que quando a gente chega, os irmãos dizem... Aí eu pergunto, será que Jesus era assim? Certamente era. Quando Jesus chegava, os religiosos ficavam furiosos, mas os seus discípulos ficavam alegres. Quando Jesus falava, as pessoas tapavam os ouvidos, não queriam ouvir, mas os seus seguidores ficavam lá admirados. Então, quais são os aspectos, meus irmãos, que nós podemos dizer que nós estamos imitando de Cristo? Será que nós não somos muito espertos, hein? E usamos de alguns meios para nos dar bem? Aí eu pergunto, Jesus fazia isso? Paulo começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. E ele continua também, né? Nós devemos ser imitadores de Deus e desenvolver um caráter santo. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Essa ideia de ser filho da luz implica em dizer que Deus, ele não tem defeito nenhum. Deus, ele não tem pecado nenhum. A própria Bíblia diz isso, né? O apóstolo João diz que nele não há treva nenhuma, porque Deus é luz. Deus, ele é íntegro. Deus, ele é santo, ele é reto, ele é justo, ele é bom. E esses atributos divinos nós precisamos desenvolver. Nós devemos, como irmãos, como crentes, como igreja, nos esforçarmos para exercer. Em oração, pedindo a Deus isso. Todas as vezes que nós formos orar a Deus por nós, talvez o correto seria a gente orar pedindo a Deus virtudes. E não pedindo para que Deus realize os nossos desejos. Porque Deus já sabe. Ele já nos garantiu que não vai deixar faltar o nosso alimento, o nosso vestiário, nossa vestimenta, né? Devemos confortar o nosso coração diante disso e pedir a Deus virtudes, graça para sermos como Cristo. Eu tive recentemente uma conversa com uma pessoa e uma coisa que foi falado foi justamente isso. As igrejas hoje, elas não levam mais os crentes a quererem ser como Jesus.
Os crentes que se convertem hoje, não estou generalizando, mas na grande maioria, se convertem porque a igreja lhe ofereceu algo muito bom. Mas os crentes que são convertidos pelo Espírito, eles vão desejar ser como Jesus. E nós devemos ser como Jesus porque nós somos filhos da luz. Paulo conclui, trazendo também uma outra observação muito importante para nós. Ele diz que nós devemos, isso está no versículo 15 e 16. Ele faz um apelo de alerta, e também nos dá uma direção. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ora, já na época de Paulo, os dias eram maus. Aliás, os dias, enquanto o Senhor não nos levar, meus irmãos, eles serão dias maus, por conta do pecado, por conta da queda do homem. E Paulo já estava orientando os irmãos a saberem remir o tempo. Esse termo, essa expressão, remir o tempo, nos dá a ideia de saber aproveitar os dias, os momentos, as horas, as oportunidades, para exercermos um caráter cristão. Não é só contar na igreja, é saber usar todos os aspectos do dia. Quando formos afrontados no trabalho, é pedir a Deus graça para saber usar aquela afronta para revelar um caráter de Cristo. Meus irmãos, isso na prática é tão difícil. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar. E eu, quando estava lendo esse texto, eu me perguntei, Senhor, por que quando o Senhor não nos chamou, nos salvou, o Senhor não já aperfeiçoou, né? Já nos tornou prontos para enfrentar o que viesse. Eu não sei se Deus me respondeu, mas eu pude entender pelo texto que se Deus tivesse feito isso, qual seria a glória? Já não basta saber que Ele já nos salvou e que tem uma promessa sobre a igreja? Agora a igreja ela tem uma responsabilidade ou um papel, um chamado, para refletir essa glória. Isso vai exigir de mim e de você um esforço, uma renúncia, abrir mão dos nossos desejos, projetos. E isso na prática não é tão simples, mas é possível. Talvez você possa estar dizendo isso. Bom, não dá para praticar isso. Não dá para ser humilde e suportar aquele irmão difícil. Não dá para perdoar aquela situação. Não dá para viver uma vida nesses moldes. Está todo mundo fazendo. E está todo mundo se dando bem, então não tem nada demais. Talvez a gente diga isso. Não é possível a gente viver isso hoje. Mas, para a nossa alegria, e talvez para a tristeza de alguns, é que isso é possível sim, meus irmãos. E eu queria mostrar isso para você. Abra aí no capítulo 1. Já estou encerrando, tá? Tiraram o relógio daqui, eu fiquei até temeroso, vou passar da hora. Mas vai dar certo. No capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz algo brilhante. Ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que o apóstolo Paulo aqui está nos remetendo a entender também é que essas bênçãos espirituais implicam os dons
implica a virtude do Espírito em nós. Mas talvez a grande dificuldade que nós temos de não praticar os aspectos que envolvem a unidade e a santidade da igreja, seja porque a gente não tem nenhum esforço. Seja porque a gente não está disposto a gastar o nosso tempo, a remir o nosso tempo na leitura, na oração, na meditação. Nós estamos em uma fase que é tão crítica, que até para nós ouvirmos uma mensagem nós escolhemos o tema. A gente liga o YouTube, está lá uma lista de mensagens. Aí a gente diz, não quero ouvir sobre isso não, eu quero ouvir sobre aquilo. Nós estamos sendo seletivos. Ou seja, não estamos fazendo nenhum esforço para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos como Cristo. Para nós finalizarmos, eu devo lembrar também que o apóstolo Paulo, ele menciona que Deus, ele deu à igreja homens, uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E estes homens que Deus deu à igreja, para a igreja, têm um propósito. O propósito é para que, por meio destes homens, a igreja seja ensinada a viver uma vida que agrade a Deus. Não é para a glória do homem. Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Todos que são dotados de algum dom na igreja, e todos têm um dom, devem usar esse dom para que a igreja seja edificada. Para que a igreja não seja mais que nem meninos, levados por todo tipo de conversa. Ficar na dúvida ou ouvir mensagens que a Escritura discorda. E como é que nós chegamos a essa maturidade? De saber fazer esse filtro por meio dos ensinamentos da Escritura Sagrada, que devem ser proporcionados à igreja por estes homens que Deus escolheu. Infelizmente, hoje muitos se levantam como líderes de igrejas e que muitos, na verdade, nem cristãos são. Eu conheço um rapaz que hoje ele vive muito nas conferências, pregando. Só que o evangelho que ele prega é um evangelho completamente diferente da Bíblia. E certa vez eu conversando com ele, ele me agrediu. Porque eu disse para ele que o que ele estava ensinando não estava correto. Mas ele já recebeu prêmios e prêmios, reconhecimento e reconhecimento, por ser alguém que traz positividade para as pessoas. E ele se orgulha disso, ele acha que está fazendo a obra corretamente, mas ele só prega mensagens distorcidas da verdade. A mensagem dele exalta o ser humano. Você pode. Dentro de você existe um poder que está latente, você tem que botar esse poder para fora. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia não ensina isso. Meu irmão, para concluir, eu preciso dizer que a igreja saudável, ela deve andar em comunidade, em unidade e em santidade com um único propósito: refletir a glória de Deus ao mundo.
O Senhor Jesus, ele diz isso na sua oração sacerdotal, para que todos vejam que o Senhor me enviaste, por meio da unidade deles. Então, a igreja do Senhor, ela deve estar vivendo essa unidade. Nós devemos nos esforçar, meus irmãos, para mantermos essa unidade. E diante disso, irmãos, surgem duas perguntas. O que nós temos feito para que a igreja cresça em unidade? Para que essa igreja, citando aqui a igreja Kairos, não seja má falada lá fora. O que nós temos feito? Porque, infelizmente, quando um crente é pego lá fazendo coisas que não devia, infelizmente as pessoas dizem, é daquela igreja. Você se preocupa com isso? O que você tem feito para que a igreja que você congrega não seja mal falada? E principalmente, o nome de Cristo não seja defamado. A outra pergunta, o que nós podemos fazer a partir de agora? Talvez a gente possa ter se dado conta de que a gente, sem perceber, trouxe uma dissensão. Uma amizade foi destruída. Talvez um casamento está sendo afetado por alguma conversa que foi dito que não deveria ter sido dito. E nós temos essas quedas, esses desvios, porque nós somos pecadores. Mas se diante do que Paulo disse que nós devemos nos esforçar, se isso despertou em nós um estado de alerta, de que nós somos membros do mesmo corpo, temos o mesmo Deus, e somos habitados pelo mesmo Espírito, a pergunta é, o que eu preciso fazer para que a igreja cresça em unidade e em santidade? Qual é a minha responsabilidade?